Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Eduardo Pitinini, sou sócio fundador do Portal Anestesia, já faz mais de 12 anos. Estou aqui com a missão de te ajudar na segunda fase da prova do título de especialista em anestesiologista. Então você que está aí, acabou de ser aprovado, vem com a gente, porque tem muita coisa boa aqui para te ajudar aí na aprovação dessa segunda fase. Você que está aí com a gente, coloca aí no chat e nos comentários de onde você é, curte o nosso vídeo aí também, segue o Portal Anestesia, tá bom? Deixa aí nos comentários o que você gostou, o que você não gostou dessa aula, que a gente pode melhorar também, que a gente gosta muito desses feedbacks. Nós estamos aqui para ajudar você a ser aprovado nessa segunda fase, tá bom? Essa é uma missão que eu tenho já há alguns anos, mais de uma década, então vamos juntos aí para a gente começar essa jornada aqui para te ajudar nessa aprovação da segunda fase. Muito bem, o que a gente vai ter hoje aqui? Alguns pontos importantes. Então, a gente vai falar de algumas datas importantes, referente às lives de revisão, à prova, tudo que vai rolar em relação a esse programa que a gente tem aqui de revisão para vocês. Vamos falar um pouquinho do que caiu na prova de 2024, o que mais caiu, o que pode cair, o que a gente espera que vai cair em 2025. Vamos também falar para você como responder as questões. Alguns pontos são importantes nessa preparação, antes de você fazer a prova, você saber já como que vai ser e como você vai se comportar e como você vai responder a prova, que é a parte importante. O que você não deve fazer também, como não responder as questões, quando ele pedir alguma coisa, a gente tem que fazer exatamente o que o examinador está pedindo, o que está escrito ali na prova, não pode viajar muito na maionese, então fazer direitinho isso. Então, algumas dicas da prova em relação a tempo para vocês também, como que a gente vai dividir o tempo, quantas horas são de prova, como que foi o ano passado, para a gente ter uma ideia de como que vai ser esse ano. A gente imagina que não saia muito do que foi o ano passado, né? A estrutura da prova. Então, nós também vamos falar um pouquinho disso. Vamos falar do programa Reta Final do TEA, que é esse programa que a gente preparou especialmente para você, aluno, e também para não aluno, para você que não é aluno do Portal Anestesia, para você também conhecer a gente, e se quiser participar do Portal Anestesia, você está super convidado. E por último, vamos falar dos simulados, quero passar no TEA, fase 2, que vão estar disponíveis aí para você ir treinando até a prova, e aí você ficar craque, ficar aí mais confiante, mais tranquilo, mais sereno para responder a prova com mais tranquilidade. Quando a gente tem um conhecimento de como vai ser, e a gente viu bastante coisa antes, fica muito mais fácil da gente responder a prova e sair tranquilo, sabendo que esse título vai estar na mão. Ok? Então, datas importantes para isso, Live 1, reta final do TEA, dia 18 de agosto, às 20 horas, ok? 18 de agosto, às 20 horas, segunda-feira, tá? 18 de agosto, segunda-feira. Live 2, dia 1º de setembro, também outra segunda-feira, ok? Outra segunda-feira, na semana anterior aí, a prova. E a prova é dia 10 de setembro, uma quarta-feira de manhã. Já imagino que você está com tudo programado para fazer a prova. Esse dia você não está trabalhando, não está de plantão, vai acordar tranquilão, vai tomar seu café da manhã, né, vai estar conectado com todas da mesma forma que foi na primeira fase, não muda nada as conexões, ali é tudo do mesmo jeito, tá? Naquela mesma estrutura de prova online que vocês já viram, já passaram, já sabem como é, não tem que se preocupar com isso, cheque suas conexões, cheque aí o seu Wi-Fi, seu computador, está tudo redondinho, que nem a primeira fase, e vamos lá encarar isso, porque esse título está chegando aí na sua mão, o título de especialista em anestesiologia, super importante para você, para a sua carreira, para o seu futuro. Vamos falar um pouquinho da prova de 2024. Então, a gente sabe que lá no programa da SBA a gente tem lá 54 temas. Então, tem 54 temas que são colocados lá com aquela bibliografia oficial também da prova. Então, lembre-se, as nossas apostilas são baseadas na bibliografia oficial da prova. Tudo que a gente fala é em relação à bibliografia oficial da prova. Então, são aqueles livros que a gente sabe muito bem. Tratado da SAESP, Miller, Barash,
o livro de bloqueios do Hadzik, o Estatuto da SBA, todos esses livros que estão lá na bibliografia devem ser respeitados. Então não vale, cuidado quando vocês forem estudar hoje com as inteligências artificiais, que você coloca lá alguma dúvida, alguma pergunta, e aí ele vai puxando coisa de um monte de lugar da internet, né? E aí você pode ter uma resposta que não está adequada à sua bibliografia. Então cuidado com esse tipo de estudo, que isso aí pode te pegar de calça curta. Então cuidado com isso, que isso é um ponto importante também. Cheque sempre a bibliografia oficial, vá atrás da bibliografia oficial. Ah, mas se um livro tiver escrito de um jeito e no outro livro estiver escrito do outro. Isso acontece, a gente sabe, que a gente já faz isso faz muito tempo, então existem algumas diferenças de bibliografia. A comissão, geralmente, quando faz as provas, ela consulta toda a bibliografia e ela sabe que se isso estiver errado, né, se tiver alguma coisa que não bate uma referência com a outra, eles geralmente não colocam uma questão em relação a esse assunto, ok? Então são pontos aí que você deve ficar tranquilo, porque a comissão preparatória aí do TEA, né, quem está preparando a prova sabe muito bem disso. Como que foi a estatística de 2024? Então nós tivemos questões, né? Então vocês estão vendo ali 5 questões. Na verdade, assim, a gente teve uma questão de geriatria, uma questão de pediatria, uma questão de obstetrícia, uma questão de torácica, de vias aéreas, de cada um desses temas. E aí, dessa questão, eram perguntados subtemas. Subtemas não, de um enunciado se faziam várias questõezinhas. Então, por exemplo, na anestesia de geriatria, colocou um caso clínico de um idoso e fizeram 5 perguntas desse caso clínico. Na pediatria também, colocou lá de uma criancinha e fizeram 5 perguntas sobre anestesia na criancinha. E assim por diante. Então, esses temas, na verdade, caiu um enunciado desses temas e aí as questõezinhas. Quantas questões foram ao todo? Foram 65 perguntas, tá bom? Então, essa foi a proporção da prova. Alguns dos temas tinham mais questões, como bloqueios periféricos, por exemplo, tinham vários bloqueios, né? Então tinha um bloqueio periférico lá, por exemplo, de um TAP block, e aí ele fazia 2 perguntas do TAP block, fazia colocava lá um bloqueio interescalênico, fazia 2 perguntas das estruturas que estavam lá no interescalênico. Aliás, lembrem-se aí que ultrassom é batata cair em prova, tá bom? Seja point of care, seja bloqueios periféricos, vão cair questões relacionadas a isso, então tem que estar lendo ali, tem que estar vendo as imagens de ultrassom, isso vai cair em prova, tá? Então, imagens, gráficos, caem em prova. Em vias aéreas, caiu a anatomia de via aérea, pedindo ali qual que eram os nervos nas vias aéreas. Então, são pontos que a gente tem que lembrar que hoje a prova ela não é só escrita, vai ter figura junto. Ok? Então tá aí como foi a prova. Então caíram esses temas, né? E dentro desses temas, questões sobre esse tema. Então a gente colocou aqui como que foi essa estatística, né? Foram só esses temas aí que caíram, esses temas, geralmente temas mais abrangentes, como vocês veem, né? Uma característica de anestesia no idoso, pediátrica, obstétrica, cirurgia torácica. Então caíram os temas geraisões, e aí, perguntando alguns pontos em relação a isso. Ah, então não caíram outros temas? Não, não caíram outros temas. Caíram só esses temas, foram os temas escolhidos para a prova, tá bom? Então, essa aí é a nossa estatística analisando a prova sobre isso, tá? Aqui coloquei em gráfico em forma de pizza aí para vocês verem, para ficar bonitinho aí também para vocês, mas não muda nada daquilo, né? Foram esses temas que caíram com essa porcentagem aí de questões, tá bom? Então, tá aí os temas, depois vocês revejam lá a prova direitinho para ver o que tem. Muito bem, então qual que é a estrutura da prova? Então, a estrutura da prova, agora na segunda fase, é uma mudança, né? Alguns anos atrás, a gente tinha uma fase do TEA que era oral, né? Que eram 2 examinadores, você sentava lá e respondia para os examinadores. Hoje em dia, essa prova ela é uma prova
que ela não é mais oral, ela é uma prova que eles colocam como prova teórica, prática, discursiva de respostas curtas, ou seja, se coloca um enunciado, se fazem perguntas e essas perguntas devem ser respondidas conforme a orientação que está no enunciado. Tá? Então é uma prova direta, objetiva, de respostas curtas. Não adianta você ficar escrevendo textos mirabolantes ou textos longos, né? Eles querem ali que você fale na lata, ok? Em 2014, então, foram 10 casos clínicos estruturados com 65 respostas. Então, lembra lá que eu falei de anestesia e geriatria? Tinham 5 perguntinhas depois, né? Então, ele dava um caso clínico do idoso, a gente vai até falar desse caso clínico, falava como que você faz o quais são 2 medidas de pré-operatório? E aí ele vai desenrolando essa questão para você continuar nela e ir respondendo as questões, tá? A resposta é escrita, então você vai ter que digitar lá no seu computador as respostas de forma direta e objetiva. E são 3 horas de prova. Então a gente tem aqui mais ou menos 10 casos clínicos aí para você responder e 180 minutos, dá mais ou menos uns 15 minutos por caso clínico, mais ou menos, fazendo um chute assim, uma expectativa, né? O que a gente vê é que os alunos acabam conseguindo responder antes a prova do que 3 horas, né? A gente consegue ver isso. Então o ideal é que você responda a prova e ainda dure aí pelo menos uma meia hora, 40 minutos para você fazer uma revisão, né? Ou voltar para as questões que você tem dúvida. Teve dúvida? Pule a questão, vai para a próxima, assim por diante, tá bom? Não fique perdendo tempo numa questão, senão você deixa de responder as outras questões que talvez você saiba. Então não perca tempo com o que você não sabe, tá? Se por acaso você não souber um daqueles itens ou dos subitens, você deve pular ou ir para alguma coisa que você já saiba, que você sabe mais, porque a gente sempre tem as matérias que a gente sabe mais ou que a gente sabe menos. Abriu ali e viu um ultrassom que você não tem nem ideia do que seja aquele ultrassom, já pula aquilo. Depois você volta, tenta adivinhar o que é, vai lá e responde de alguma forma. Mas lembre-se de você administrar o seu tempo, né? São 3 horas de prova, então vale aí o tempo de administração. Isso também faz parte do seu processo de aprovação, tá? O processo de aprovação em prova não é só um processo de conhecimento, precisa saber administrar o tempo, precisa ficar calmo, precisa estar preparado, precisa ter dormido bem na noite anterior, né? Precisa ter ficado bem na noite anterior, precisa ter acordado bem dentro da hora, não fazer nada corrido. Então, todo esse planejamento você tem que ter antes da sua prova, tá bom? Atenção, então, ao enunciado. Vou colocar aqui a primeira questão da prova de 2024. Paciente masculino, 90 anos, 1,75 m, 55 kg, sedentário, hipertenso e portador de hipertrofia ventricular esquerda. Vai ser submetido a duodenopancreatectomia, aquela cirurgia gigante para um tratamento de câncer de pâncreas. Aí ele coloca a primeira questãozinha, ó, uma daquelas 5 questões que eu te falei, né? 1.1. Cite 2 medidas a serem instituídas no pré-operatório visando a pré-habilitação para melhorar desfecho pós-operatório. Ou seja, vamos interpretar a questão pegando esse idoso com essas características, sendo submetido a uma cirurgia de grande porte, o que eu posso fazer no pré-operatório do meu paciente idoso para que ele tenha um desfecho melhor, ou seja, que ele tenha uma reabilitação, que ele recupere melhor no pós-operatório. E aí ele coloca lá um amarelinho importante. Somente as 2 primeiras respostas serão consideradas. Então você tem que responder o quê? Está escrito. 2 respostas. Se você escrever 3, ele nem vai ler a terceira resposta. E você perdeu tempo escrevendo a terceira. Ok? Então são 2 questões, 2 respostas que você vai ter ali. Tá bom? Então somente as 2 primeiras respostas. Se você escrever para baixo, esquece. Você perdeu tempo, o examinador nem vai olhar. Tá bom? Eles vão riscar isso da sua prova. Depois ele fala, no 20º dia de pós-operatório, o paciente apresenta falhas em execução de tarefas cotidianas e lapsos de memória com preservação de consciência. Testes neuropsicológicos foram realizados e 2 desvios padrões pré-operatórios. Beleza. E aí ele fala assim, qual diagnóstico etiológico? Um diagnóstico você vai dar. Qual que é o diagnóstico que você vai dar aí?
Aí você vai responder esse diagnóstico, somente esse diagnóstico. Você não vai explicar nada, você não vai falar o que pode... Não, você vai falar o diagnóstico somente, claro e objetivo e direto para o examinador. Por que que isso é bom? Porque você respondeu ali, sabe, já ganhou seu pontinho, o examinador já passou para a próxima questão, tá bom? E são 2 examinadores, tá? Os 2 examinadores vão ver a sua prova e aí eles vão fazer uma média disso para você atingir 60%. Você foi aprovado, tá? Então as respostas são objetivas e diretas, ok? Então, objetivas sem enrolação. 2 medidas lá, você vai colocar 2 medidas. Tá bom? Diagnóstico, vai dar o diagnóstico direto. Perguntou qual é o nervo que está lá no ultrassom, vai colocar o nervo. Perguntou qual que é a estrutura do coração, vai escrever a estrutura do coração, sem enrolar, tá bom? Não é uma prova oral, é uma prova objetiva e escrita. Não sabe? Chuta, ok? Não deixe em branco. Deixar em branco vai ser a mesma coisa que você errar. Então, arrisque, né? Se você errar, não diminui sua nota. Não existe isso. Uma errada anula uma certa. Isso não existe aqui nessa prova, tá bom? Se você acertou, acertou. Se você errou, errou. E os pontos valem do mesmo jeito. Então, não deixe em branco. Sempre arrisque. Se você não souber a estrutura, pelo menos chute alguma coisa que possa estar ali por perto, ali, pelo menos você tem uma noção. Obedeça, então, ao enunciado, tá? Cite 2 alterações fisiológicas do sistema respiratório do idoso. 2 alterações, tá bom? Então, somente 2 primeiras respostas serão consideradas. Então, respondeu 2 e vai para frente, tá bom? Toca a sua prova. Respondeu, vai para frente, toca a sua prova e depois, se você tiver tempo, você pode revisar. Tá bom? Exemplo prático em relação a isso. Então, vamos colocar essa questão aí do idoso. Então, de novo, paciente idoso, quais são as 2 medidas a serem instituídas? Cite 2. Quais que você acha que pode melhorar para esse paciente idoso? O que pode melhorar no para o pós-operatório dele? Então, você pode colocar lá controle de pressão arterial. A gente sabe que o paciente que tem melhor controle de pressão arterial tem um desfecho melhor no pós-operatório, não é isso? Eu não preciso ter um paciente controlado, o meu pré-operatório, para ter um desfecho melhor no intra e também no pós-operatório. Então, o controle de pressão arterial, que eu posso ter mais nesse velhinho, posso ter suporte nutricional, vai passar por uma cirurgia de sistema digestório. Eu preciso que esse paciente esteja nutrido e bem, né, com um bom pool de proteínas, aí esteja nutrido no pós-operatório, né, para ter um pós-operatório bom. A gente sabe que existem mais um monte de intervenções básicas. Posso tentar um treinamento, não sei se nesse velhinho eu vou conseguir, mas melhorar a parte de atividade física desse paciente, né? Atividade com um pouquinho aeróbica, resistência, flexibilidade, equilíbrio, né? Então, o programa de pré-reabilitação cirúrgica se concentra aí na modificação de estilo de vida. Então, diminuir consumo de álcool, cessação de tabagismo, se ele fosse um fumante, a gente sabe de tudo isso, né? O que pode melhorar o desfecho, intervenções nutricionais, principalmente no idoso, né? Então, tudo isso faz parte, mas eu vou só citar 2 aqui, controle de pressão arterial e suporte nutricional, são 2 condutas que valem, estão certas as 2 condutas, ok? Próxima, cite 2 alterações fisiológicas do sistema respiratório do idoso. Somente 2 respostas serão consideradas. O que o idoso tem? Aumento de volume residual, aumento da capacidade residual funcional, né, que seja, tá aí, aumento do volume residual, e também uma redução da capacidade vital. São 2 alterações respiratórias do idoso. Fácil, simples, essas 2, eu vou colocar essas 2. Ah, tem mais? Tem um monte de alteração em relação ao idoso. A gente sabe que tem um monte de alteração, né? Ele não responde bem à hipercarbia, tem uma diminuição à hipercarbia e à hipóxia, né? Tem essa diminuição desses mecanismos compensatórios, também fazem parte do idoso. O idoso por si só tem uma diminuição da PaO2, se a gente colocar lá no gráfico, a gente vê que a PaO2 do idoso vai diminuindo conforme a idade. Então, existem outras alterações fisiológicas do sistema respiratório do idoso. Mas eu vou só citar 2, então aí objetivamente eu coloco 2 que eu sei, que eu tenho certeza que elas são alterações aí
fisiológicas do idoso. Agora, duas alterações fisiológicas do sistema cardiovascular do idoso. Eu sei que eu tenho o aumento da calcificação das artérias, eu tenho um aumento da pós-carga, minha resistência vascular sistêmica aumenta com o idoso por causa da calcificação, da perda da elasticidade aórtica e dos vasos arteriais, né? Próprio processo de aterosclerose que vai ocorrer ao longo do tempo com os idosos. Se aumenta a pós-carga, também aumenta quem? A atividade do ventrículo esquerdo, né? Eu tenho uma redução, um aumento do ventrículo esquerdo, eu tenho hipertrofia ventricular, também faz parte do idoso, né? E aqui eu citei aqui a redução da resposta do barorreflexo. O idoso responde mais, responde menos à queda da pressão arterial, do barorreflexo. Então aqui duas alterações fisiológicas do sistema respiratório, do sistema cardiovascular do idoso. Direto e reto do que você sabe, já está aí na sua cabecinha, só transcrever para a prova. E aqui, ó, no 20º dia de pós-operatório, o paciente apresenta falhas de execução de tarefas, tudo que a gente já leu, né? Testes neuropsicológicos realizados com alteração. Qual o diagnóstico desse paciente? Idoso. Cirurgia de grande porte. Qual o diagnóstico etiológico? Direto, disfunção cognitiva pós-operatório. Isso é comum no idoso, a gente sabe disso, que isso pode acontecer muito mais frequentemente na população idosa. E aí ele dá praticamente a última questão para você, cite um fator de risco para essa complicação. E aqui é um ponto importante, a gente tem que saber qual que é a complicação para responder o fator de risco. Obviamente que você sabe. Então aqui eu tenho um monte de fator de risco, né? No idoso principalmente, né? Idade avançada, é mais fácil, ó, 90 anos. Já, pau, direto na idade avançada. Poderia estar falando grande cirurgia abdominal também, não é? Eu tenho isso também, né? Outros fatores de risco aí prévio, como o paciente já teve um delírio antes, já tem alguma alteração psiquiátrica, já é deprimido, fragilidade, toma um monte de remédio, tem um monte de fatores de risco para disfunção cognitiva, tá bom? Então, é um fator de risco, e esse fator de risco aqui não tem relação só com esse quadro, tá? É um fator de risco relacionado à disfunção cognitiva no pós-operatório, ok? Aqui a gente colocou idade avançada, bem mais fácil da gente responder, tá bom? Então essa é a estrutura da prova, essa foi uma das questões da prova, perdão, e você respondendo assim, facilmente você vai conseguir pontuar nessas questões super tranquilo, tá bom? Então, essa é a estrutura da prova, essa foi uma das questões da prova de 24. Programa reta final do TEA do Portal Anestesia. Então, ó, que você vai fazer para participar desse programa reta final que está liberado aí para todo mundo, para aluno, não aluno, fiquem à vontade para participar. Entrar no grupo de WhatsApp, a gente vai ter um link aí na descrição, um grupo gratuito, você pode entrar, tá? Sem problema nenhum. Vão ter 5 semanas de conteúdos aí no WhatsApp, então você vai ter aí constantemente questões, perguntas importantes. Se tiver dúvida, vai entrar lá, vai poder debater com os membros. Eu vou ajudar lá também no que vocês precisarem. Podem ir chamando, a gente vai conversando lá no WhatsApp. Seja um grupo aí que você possa, aí durante o seu dia, você está no plantão, entra lá, vê um caso clínico, vê uma resposta, né? Coloca alguma coisa lá, a gente vai deixar esse WhatsApp aí bem agitado para que vocês possam participar e, obviamente, ganhar, né, conteúdo, ganhar aí mais informação e estar mais pronto para a prova. E aí 2 lives de revisão final para a gente puxar tudo o que tem de importante aí nesses principais assuntos. Então nós vamos colocar casos clínicos no formato da prova e vamos dar aí as explicações em relação a isso, como que eu vou responder, qual que é a estrutura de raciocínio que eu tenho que ter, o que o examinador vai querer quando eu coloco uma questão dessa. Então tudo isso vai estar na sua live de revisão. Então, dia 18 de agosto, às 20 horas, ao vivo, a live, ok? Então você pode participar também dessa live aí, então você vai entrar, você vai participar, vai colocar dúvida lá pra gente. Ah, mas esse caso aqui, mas você colocou aí, eu tenho uma dúvida. Entra lá e participa com a gente. A live 2 também, dia 1º de setembro, aí bem pertinho da prova, essa aí também. Você pode tirar suas dúvidas, pode participar ativamente com a gente, à vontade, você sendo aluno ou não sendo aluno, tanto faz, pode entrar
e venha ser feliz aqui para a gente passar nessa prova junto. A prova é depois aí de 9 dias e entre essa live 2 e a prova, a gente ainda vai ter um outro ponto legal aí, tem uma surpresa para vocês aí, tem um outro evento que vai aparecer aí. Então fiquem espertos que a gente vai anunciar mais para frente esse evento aí um pouco antes da prova para você ficar aí mais craque ainda. Em breve a gente fala para vocês. Em relação aos simulados lá no Quero Passar no TEA, você entrando lá na plataforma, é só você ir na área lá do TEA oral, né? Que a gente colocava como oral, né? Que está aí na plataforma, mas é a fase 2, né, do TEA, que está aí. Então você entra lá no curso, vai até o módulo Simulados Online, que está ali, ó, liberação dia 4 de agosto, né? Inclusive hoje já está liberado, já vai ter prova lá para você estudar, tá? Já tem o primeiro, né? Que é justamente a prova de 2024, para você entender como é que foi. E aí você vai lá e vai responder a sua questão e depois você vai para a próxima questão como se você estivesse fazendo a prova. Não é idêntica à prova, mas é a mesma estrutura, né? Você vai respondendo item por item que aparecer lá para você. E depois você vai ter o gabarito com todas as possibilidades de resposta e você checa se você acertou ou não, tá bom? Então, é algo que você, além de fazer e treinar, né? Eventualmente, se você não souber alguma questão, você vai lá ver no gabarito o que você deveria ter falado, o que deveria estar escrito lá, o que você deveria ter escrito durante a sua resposta, tá bom? Então tá aí o nosso simulado, vão ter vários simulados para vocês, e aí vocês vão se divertindo aí, vão fazendo prova. Próxima questão, e aí você vai nessa sequência aí, até você terminar a sua prova, tá? Então colocamos aí a prova do TEA do 2024 para você já ir treinando, para começar a se habituando com essa prova. Se você nunca fez, se você já fez também, para você retreinar aí de novo, tá bom? E aí, no fim, você vai ver se está lá em aprovação, depois você vai ter os resultados em relação a isso lá no gabarito. Você vai abrir o gabarito e vai checar o que está bom e o que foi ruim para você. Vai aprender também. Sempre lendo as respostas, a gente consegue ver o que a gente não colocou ali ou que a gente não pensou. Também é importante que você tenha esse conhecimento aí, que ele fique aí enraizado em você para que você possa responder na prova. Quem sabe cai alguma coisa parecida dos simulados que a gente vai colocar para você. Geralmente cai, geralmente os alunos ficam muito felizes, né? Pô, a gente fez o simulado e caiu igual. Putz, foi super fácil, porque a hora que eu bati o olho eu já respondi de cara. Né? Então, isso sempre acontece nas preparações que a gente tem, principalmente aí nessa segunda prova aí do TEA, que a gente vai estar junto com vocês. Ok, pessoal? Então é isso, essa é a estrutura inicial, a gente só está começando, tem muito mais coisa importante para vocês, então não deixe de acompanhar a gente, apareça aí nos grupos de WhatsApp, siga aí o Portal Anestesia, vem comigo no que vocês precisarem, eu vou estar à disposição aí até a data da prova para tirar dúvidas, para ajudar vocês e para a gente juntos, você conhecer, conseguir aí o título de especialista em anestesia, que é super importante para a sua carreira, né? Você não deixe de ter o TEA, porque isso vai te diferenciar nesse mercado que cada vez está maior, né? Cada vez tem mais médico no mercado, vai ter mais anestesista também, então ter o TEA vai ser um grande diferencial na sua profissão, inicialmente, depois já sabe que tem que ir lá para o TSA. Mas agora vamos para o TEA, um de cada vez, então aguardo vocês aí na outra semana. Muito obrigado aí pela participação de vocês, para quem viu. Se você gostou, compartilha essa aula aí com o seu amigo. Se não gostou, compartilha com o seu inimigo, tá bom? Quem não compartilhar, dá azar aí na prova. Então, compartilhe, que você compartilhando vai ser aprovado, tá bom? Se você chegou até aqui, deixa o seu like. Agradeço novamente a atenção de vocês. Espero vocês aí nas próximas semanas. Então conte comigo, conte com o Portal Anestesia, que vamos estar juntos até você colocar sua mão lá no seu TEA e esse seu TEA chegar para você e você chegar aí como um especialista em anestesiologista. Valeu, pessoal!